Explica para gente o que é o buyout. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou. Tem, o buyout, ele é uma prática de cessão de direitos, mas ela é uma cessão de direitos para todos os direitos. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Que a gente vê em streaming de televisão. O streaming contrata um determinado produto, vamos dizer assim, uma série, e aí eu vou pegar a parte de música, tá? Porque o buyout, na verdade, ele vai afetar todos os titulares envolvidos na criação daquele produto audiovisual. Então, ele vai impactar também os diretores, os roteiristas e etc. Mas eu vou pegar aqui o nosso foco, que é a música, a trilha, né? A trilha sonora. Então, o que acontece normalmente quando você vai fazer o buyout? Que é essa cessão de direitos total. Ao assinar esse modelo de contrato, concordar com esse modelo de negócio, você está, essencialmente, recebendo um valor pela contratação ali, que você vai receber para fazer aquela prestação de serviços determinada. Então, vou falar qualquer número aqui. Digamos que seja oferecido para fazer a trilha sonora daquele determinado filme, R$100.000, ok? Você vai receber aqueles R$100.000, só que é só o que você vai receber. Depois que você recebeu esses R$100.000, você vai ceder todos os direitos relativos a qualquer tipo de arrecadação que esse produto, no caso do exemplo audiovisual, venha a ter para sempre, para este cessionário. E esse cessionário quem é? Cessionário pode ser o produtor que te contratou, pode ser a plataforma que contratou o produtor. Normalmente, a gente olha para uma relação em cadeia, vamos dizer assim, né? Então, eu vou usar o nome só de maneira ilustrativa, tá? Então, vamos dizer, Netflix contrata o meu estúdio, o estúdio da Marcela Godoy, para fazer a trilha sonora de uma determinada série. Então, quando ela faz essa contratação comigo, o contrato dela comigo já é um contrato de buyout. Então, quando ela me contrata para produzir esse audiovisual, que vai conter ali o roteiro, a direção, a produção do audiovisual e a produção musical inserida nesse contexto, ela já nasce cedida, entendeu? Ela já nasce cedida. E eu vou ter que contratar outras pessoas para poder fazer esse trabalho, né? E essas pessoas que eu vou contratar dentro deste mesmo modelo. Também o contrato vai ser um contrato de prestação de serviço com cessão de direitos, né? Então, é um trabalho que ele já nasce, no seu nascedouro, ele já nasce sem que você consiga reclamar qualquer tipo de direito posteriormente. Só por que existe, por que é feito dessa forma? Isso vem a partir da prática que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele tem uma lei de direito autoral diferente da nossa, e a lei americana, que é o Copyright Act, ele tem lá dentro de um dos seus artigos, o chamado Work for Hire, né? que é o que vai dar condições para o cessionário desses direitos ali nos Estados Unidos. Existe na lei deles já essa presunção de que este tipo de relação ela já é uma relação de cessão de direitos no seu nascedouro, né? Porque justamente é uma prestação de serviço com essa cessão amarrada nela. Porque eu estou te contratando, como diz o próprio nome, Work for Hire, né? Eu estou contratando para você fazer aquilo, né? É a natureza da prestação de serviço. Então, o produto daquele trabalho é meu, não é seu, né? No Brasil e em outros países, a gente não tem essa presunção de cessão diretamente por conta desse tipo de relação. Esse Work for Hire, na lei americana, ele está, inclusive, vinculado à produção audiovisual. Esse é um detalhe importante que eu esqueci de comentar. Eu citei o audiovisual justamente por causa disso, né? Mas a lei brasileira permite que você faça a cessão de direitos para quem quer que seja. Ela pode ser uma cessão total de direitos, né? Então, o buyout vem se falando muito nele
em razão dessa questão. Porque uma vez que você cedeu todos os direitos, você aquela receita foi a única que você recebeu, e aquela série pode fazer o sucesso que for, ter bilhões e bilhões e bilhões de streaming, e você não vai receber nada por isso, né? E no nosso caso, por exemplo, aqui no Brasil, como em outros países, essas grandes produtoras de audiovisual, elas têm usado isso como forma de barganha para diminuição do preço que é cobrado por essa utilização. Eles querem dizer assim, eu sou dono completamente de todo esse acervo do catálogo, então esse produto do qual eu sou dono, eu não vou pagar por ele. Então, assim, tem havido, ao longo dos últimos anos, muitas campanhas internacionais, inclusive, tentando motivar os autores a serem mais duros nessas negociações e não assinar contratos que tenham essas características. O problema que a gente vê é que é uma dificuldade muito grande para o autor conseguir fazer isso, porque muitas vezes ele não tem esse poder de barganha. Se ele nega assinar o contrato, tem uma fila de outros autores que pode assumir o trabalho e falar, não, deixa que eu assino, eu faço, eu recebo, eu abro mão de receber, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né? E aí, agora, eu posso até falar um pouco, assim, pessoalmente, né? Na minha visão, que só conseguiria se resolver de uma forma mais efetiva com mudanças na lei, né? Você tem países em que a lei não permite que o autor ceda mais do que X% da sua obra, né? Patrimonialmente falando. Porque uma coisa você, o direito autoral moral no Brasil é irrenunciável. Não posso. Se eu sou o criador dessa música, eu sou o criador dessa música, não importa o quê. Mas a parte patrimonial eu posso ceder. E a parte patrimonial é aquela que vai pagar minhas contas, em última instância. Né? Então, é importante para mim ter esse caráter irrenunciável do direito moral, mas aí eu estou falando, a Marcela está falando, né? Seria importante que a lei protegesse também, pelo menos, uma parte desse patrimônio, restringindo o percentual de participação que um cessionário pode ter em uma determinada obra, né? Como é feito em alguns países. Há países, por exemplo, a Coreia, que o cinema coreano está cada vez mais conhecido do mundo, não à toa, justamente porque ela tem leis que protegem muito os seus criadores nacionais. Interessante. Né? É muito interessante. Eu sou fã, eu adoro as séries, os filmes, estou quase aprendendo coreano. Você vê, a Netflix tem uma rubrica inteira só de coisa coreana lá dentro, né? E você fala, poxa, a Netflix financia todas essas produções, sim, mas dentro de uma regra na Coreia que foi muito clara. Os caras chegaram com aquele caminhão de dinheiro para investir em produção audiovisual e eles falaram, seu dinheiro aqui é bem-vindo desde que, né? Então, lá não existe o buyout, né? Lá há um limite para o qual o autor pode fazer a cessão desses direitos. Porque você não pode simplesmente ter o dinheiro para fazer o investimento. É preciso que esse dinheiro chegue a todos nessa cadeia produtiva, né? E a gente sabe que hoje esse mercado movimenta muito dinheiro, é um mercado que tem crescido cada vez mais. Então, nesse contexto de crescimento, justamente porque esses investimentos bilionários estão acontecendo, é que começa a surgir essa preocupação na outra ponta. Você fala, mas espera aí, a gente vê o dinheiro circular, mas cada vez mais esses modelos de negócio não estão permitindo que essa receita chegue no criador. E ele não afeta só o criador da trilha, não. Ele vai afetar o criador, o diretor e o roteirista. O roteirista. Todo mundo assina esse buyout. Então, o esforço
hoje que existe da comunidade criativa é no sentido de tentar localmente, porque isso é uma coisa que depende das legislações dos países mudarem, né, avançarem ou não, no sentido de proteger esses percentuais e também estabelecer e no caso dos investimentos do streaming, né, as questões que são chamadas de cota de tela, né? Então, o que seriam essas cotas de tela? Seriam aquela quantidade mínima de produções nacionais, locais, que aquele país tem que ter, entendeu? Para que a distribuidora possa entrar para operar naquele lugar. A gente, quando... Foi muito louco, porque o Brasil tem essa lei para a TV a cabo, né? Quando a TV a cabo chegou no Brasil e tal, e houve... depois que ela se estabeleceu e etc., houve essa preocupação de fazer aquelas regras relacionadas à quantidade de produtos nacionais que tem que ter nas televisões a cabo. Nossa, isso foi maravilhoso para o fomento da produção audiovisual no Brasil, né? E foi muito, muito interessante, porque na época as operadoras todas falavam: nós vamos todo mundo sair do Brasil, porque não vai valer a pena investir no Brasil. E aconteceu justamente o contrário. Houve um enorme boom, as produtoras brasileiras se juntaram muitas vezes em projetos binacionais, né? Então, você pega a animação brasileira, deu um salto quântico com aquilo, né? Vários desenhos brasileiros super legais foram feitos em parceria com países com tradição de animação como o Canadá, maravilhoso, produzindo para Discovery Kids e outros canais a cabo aí, ou seja, foi uma coisa riquíssima, deu super certo, tá todo mundo feliz trabalhando até hoje. Então, esse medo, de novo, essa sombra, né? A gente espera eu pessoalmente espero que no streaming isso também aconteça, porque aí a gente vai ter as duas pontas. Eu vou continuar tendo dinheiro para fomento de produção audiovisual nacional, mas a lei mudando, né, a gente conseguindo, ou seja, alguém propõe esse projeto para que faça essa proteção em nível percentual, né, para que o dinheiro continue chegando no autor. E para fechar, essa proteção ela é tão necessária que hoje só o buyout, ele sozinho ele não é um problema. Essa questão dessas relações contratuais, hoje você tem editoras que avançam muito dentro do percentual do autor. Querem mais do que 50%, às vezes. Caramba, nossa! A gente já viu. A gente tem histórias assim que você fala, meu Deus, como assim, né? Em contratos que são buyouts, mas não disfarçados. Audiovisual, você entendeu? Uhum. Então, assim, Tati, é uma questão que ela é muito preocupante, né, para o direito autoral hoje no mundo todo, e que no nosso entendimento ela só vai conseguir, no meu entendimento, ela só vai conseguir ser vencida com modificações fortes na lei, de forma a proteger esses percentuais, de forma a proteger essa parte patrimonial aí do autor, né? Definindo, não vai editar a mais do que X% a sua obra, e aí você coíbe, porque dizer que o autor vai ter poder de barganha autor de audiovisual, com uma plataforma de audiovisual para falar, não vou assinar esse contrato, então não vou fazer a trilha sonora, chamar outro, eles chamam outro, entendeu? Porque, inclusive, no caso específico do Brasil, por um lado, né, graças a Deus, o que não nos falta é ativo criativo, né? Exatamente. É o mais criativo do mundo. Então, assim, a música brasileira é riquíssima. Então, sempre vai ter profissionais aí, ou experientes, ou iniciantes, que querem uma chance para entrar em certos mercados.